Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E estamos aqui de volta para comentar um pouco do que aconteceu aí durante a semana. Brasília é muito movimentada, muitas coisas acontecendo, a política fervilhando, o governo patinando. Bom, vamos ter um tempinho aí, breve, para falar sobre isso. Peço que você assista todo o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer imenso interagir com você. E dito isso, então, vamos aos principais assuntos da semana. A semana começou com o presidente Lula recebendo lá o seu ministro, Juscelino Filho, que foi lá para dar explicações sobre os últimos escândalos que estão saindo aí na imprensa. Esse aí da estrada, ligando as suas fazendas, usado com dinheiro público, enquanto as suas cidades, que são suas bases eleitorais, não tem nem saneamento básico, muito menos asfalto. Esse que comprou terra pública por valor irrisório quando o pai era prefeito lá na localidade, esse que utilizou o avião da FAB para ir a leilão de cavalos de raça, e essa pessoa que não declarou os bens, os cavalos que tinha para a Receita Federal, enfim, essa figura que está aí à frente do Ministério das Comunicações foi lá e prestou lá a sua, vamos dizer, vassalagem ao grande capo, e é lógico que não ia dar em nada. Ele saiu de lá ainda falando que tudo isso é uma perseguição política, naquele discurso de sempre que acompanha todo o cretino que se locupleta com dinheiro público. Mas é o que prova aí uma fragilidade muito grande do governo. O governo acreditou que dando cargos para a União Brasil ia ter o partido ali alinhado, e na verdade não é o que está acontecendo. O que está provado aí é que eles compraram a banda podre do partido e aí emplacaram ministros que não estão, vamos dizer, necessariamente respaldados pelo partido como um todo, que é o caso lá da Daniela do Vaguinho, que é outra do União Brasil, que está lá envolvida com milicianos, pelo menos 5 da milícia mais violenta do Rio de Janeiro, a de Belfor Roxo, gente condenada, problema com gráfica fantasma em nome de assessor, quer dizer, práticas antigas, né, práticas de desvio e roubo do dinheiro público ali, altamente caracterizadas em todo o processo, e permanece também ministra lá do Turismo, e um outro ministro lá, que dentro dos 37, eu não me lembro do nome de todos, mas que também está envolvido, outro do União Brasil, condenado por improbidade administrativa. Então esse é o quadro que foi montado ali pelo Davi Alcolumbre, senador, que para mim, na minha opinião, é um gangster, mais um, que de alguma forma controla ali parte do partido, mas não é nem a maioria do partido, que já se rebelou com relação a isso, mostrando ali que o governo vai ter muita dificuldade para emplacar os seus projetos, seu plano de governo. Essa fragilidade do governo Lula, ela se materializa também nas ações que estão acontecendo para barrar a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Uma CPMI muito importante, que é obviamente que todo mundo quer saber o que de fato aconteceu, né? Todo o problema, né? Todos os culpados, todos os responsáveis pelaquela depredação que ocorreu naquele dia em Brasília. Ocorre que o governo começou um processo primeiro de chantagem, e ela chamou os parlamentares lá dizendo que não ia pagar as emendas, né, que estavam destinadas dentro do orçamento, uma vez que o orçamento é do ano passado, houve uma troca de parlamentares e essa obrigação fica aí meio difusa, né, fluida, porque na verdade não há aquela emenda específica. Isso vai acontecer a partir do ano que vem, quando for o orçamento desse governo. Agora, fora a chantagem, também começou a compra descarada, né? Segundo denúncia até da Folha de São Paulo, está se oferecendo aí 60 milhões por parlamentar que tirar a assinatura como emendas, né, para suas bases, que é um grande instrumento eleitoral. Afinal de contas, o dinheiro, quando é transferido para a base do parlamentar, ele faz alguma obra, alguma coisa que vai atender a população, e aquilo retorna como dividendo político para ele. Fora isso, já começa a se oferecer cargos de segundo e terceiro escalão dentro da administração federal, uma coisa que é normalmente usada para votos, conseguir maioria nas votações, está sendo usado para retirar assinaturas de uma CPMI, o que demonstra que o governo realmente está completamente perdido, completamente fragilizado, e vai ter assim, momentos difíceis pela frente. Fora isso, a gente vê que outra CPI está sendo aí colhida assinaturas dentro da Câmara, que tem à frente disso o Kim Kataguiri, que é a CPI do MST. Já começamos esse ano, temos mais invasões em 2 meses do que nos 4 anos do governo anterior. E isso acendeu a luz vermelha.
José Rainha, que era uma grande liderança no passado do MST, foi preso lá no Pontal do Paranapanema, também extorquindo fazendeiros, né, pegando dinheiro lá para não invadir terras, ou então uma espécie de arrendamento para que o proprietário da terra pudesse entrar na sua terra e cuidar ali da sua plantação, da sua criação. Uma coisa tão absurda, tão abjeta, que não deu alternativa ao governador de fazer essa prisão, a prisão de toda a quadrilha que está lá, que coloca ali um nome qualquer, um movimento qualquer de defesa social, alguma coisa assim, que na verdade é apenas vamos dizer assim, um véu para cobrir a verdadeira intenção criminosa que essas pessoas carregam em si. Bom, essa semana também tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, muito merecido às mulheres, muitas homenagens, ações afirmativas, o que é muito importante. Nós tivemos ali também, que acabou pegando, vamos dizer, uma grande parte do tempo da mídia, né, a ação do Nicolas Ferreira, aquele deputado mais eleito do Brasil, um jovem e tal, que foi lá para fazer o discurso, ele colocou uma peruca, falando, meio que fazendo uma atuação cômica, querendo fazer graça, uma coisa que talvez não caiba naquela função que ele ocupa, mas ele chamou atenção por um assunto muito sério, que é a questão dos atletas trans, né, a questão do homem biológico, a mulher biológica disputando ali dentro de, vamos dizer, de condições completamente desiguais, né? O esporte separou as categorias há muito tempo, porque viu que realmente homens e mulheres, né, por uma questão biológica, são diferentes. O homem tem muito mais força, tem muito mais virilidade do que uma mulher, mas por isso separaram as categorias, e hoje essa ideologia de gênero, essas coisas estão querendo misturar as coisas de uma forma que não cabem, vai contra a ciência. E aí, só que a forma que ele fez, né, a forma mais agressiva e tal, talvez em resposta à agressividade da própria esquerda, acabou dominando o assunto aí nas mídias e desviando exatamente os problemas que o governo está tendo, problemas seríssimos aí de condução, muitos escândalos acontecendo e nada sendo falado, tudo se focou nessa fala do Nicolas. Eu gostaria, se fosse possível, falar com ele, que eu acho importante, né, para a direita, e não só ele, mas para a direita como um todo, passe a entender o que é uma comunicação não violenta e o que é uma estratégia para se chegar lá. Porque a gente pode agradar até a militância, né, porque o bizarro, né, aquela coisa mais escandalosa e tal, a indignação agrada muito a uma parcela da sociedade. Mas, na verdade, não é um conquistador de apoio. As pessoas gostam de ouvir coisas um pouco mais amenas, né? Gostam de maior inteligência no debate, gostam de ter a racionalidade quando vão discutir coisas sérias na política. Então, quando você faz uma comunicação não violenta com o objetivo exatamente de colocar a sua ideia, você vai ter muito mais sucesso do que o confronto direto, como tem sido feito. Isso a gente tem perdido terreno e eu acredito que seja necessário para a direita como um todo mudar essa estratégia para a gente poder chegar onde a gente quer chegar mais rapidamente, com menos atrito. Enfim, bom, essa semana nós tivemos aí também a questão da volta da vacinação, com a vacinação bivalente para idosos, ao mesmo tempo que a Pfizer lá publica os seus efeitos colaterais da vacina, várias coisas ali estranhas, países suspendendo a vacinação em todo o mundo. Na verdade, médicos falando a respeito dessa vacinação, falando que inclusive não se trata de uma vacina propriamente dita, né? Ela não estimula o corpo a produzir defesa, na verdade ela é invasiva, né? Um código genético ali, uma experiência genética que não tem sido bem sucedida. A vacina, inclusive, ela funciona muito para aqueles vírus estáveis que sofrem poucas mutações, ela vai servir bem. Agora, para vírus com muitas mutações, a vacina não imuniza e causa uma certa falsa sensação de segurança. Ao mesmo tempo que vai se quebrando esses tabus, se falou também da máscara, né? Já saiu um relatório da OMS dizendo que a máscara teve nenhuma ou pouca efetividade. Eu tento a discordar com relação a isso, porque a máscara, tirando a questão, vamos dizer, da transmissão em si, ela foi muito efetiva assim, em várias coisas. Por exemplo, eu tinha um amigo ali que no momento daquele lockdown assim maluco, o cara fui passando, indo para casa, ele tem uma confecção, ele estava sentado na calçada, não sabia o que fazer, já meio triste ali, quase chorando, dizendo que tinha que dispensar as 8 costureiras que trabalhavam para ele. Eu e uns amigos tínhamos feito uma vaquinha ali online, ainda não sabíamos muito bem o que íamos fazer com esse dinheiro, a ideia era de repente estar comprando aí material para hospitalar, alguma coisa assim. Aí veio a ideia de fazer a máscara, ninguém estava fazendo ainda, eu falei para ele, cara, eu vou te incomodar, eu quero mais máscaras, eu vou distribuir aí pela cidade, sair pelo bairro mais vamos dizer assim, popular aqui de Resende, distribuindo máscara para os ambulantes e tal, que estavam ainda trabalhando na rua.
E graças a esse movimento das máscaras, muitas pessoas conseguiram reestabelecer uma atividade econômica durante esse tempo. Produzir máscara, vender máscara, isso criou uma certa movimentação. Outra coisa também que foi benéfica com relação às máscaras, que as pessoas usando máscara, elas estavam sim sendo lembradas que a situação não era de normalidade, né? Que estávamos numa situação de pandemia. Então, era uma lembrança sempre para que a gente mantivesse os cuidados básicos, né? De lavar as mãos, de manter um certo distanciamento das pessoas. Então, a máscara, ela funcionou sim nesse aspecto. Agora, com relação à proteção individual, como o EPI, realmente eu creio que ela tenha sido deficitária sim. Não teve esse grande, vamos dizer, impacto como as pessoas imaginavam. Mas ela ajudou sim, em algum momento, ajudou de alguma maneira a essa questão que nós estávamos vivendo, um momento muito problemático. Mesmo assim, com tudo isso, o Brasil apresentou números, assim, comparativamente com outros países, números invejáveis durante o combate a essa crise sanitária. E diziam que o país tinha se tornado um pária internacional. E o presidente Lula tem lançado a sua candidatura, que vem sendo falada e abraçada por alguns políticos mundo afora, para o Prêmio Nobel da Paz. Afinal de contas, uma pessoa como o presidente Lula, ele representa exatamente a classe operária ascendendo ao poder, né? Ainda tem essa ficção toda aí. Mas a verdade é que o Brasil, que deixou de ser um pária internacional, não assinou lá a moção de repúdio da ONU, né? Mais de 40 países assinaram contra o governo da Nicarágua, contra o Daniel Ortega. O presidente Lula não assinou isso, né? Um local hoje que está acontecendo lá, que realmente é um governo fascista, né? Um governo que persegue a igreja, clérigos, que fechou a imprensa, que está prendendo, né, os adversários políticos, né? Toda pessoa que vai contra o governo vai presa. Tudo isso como atos antidemocráticos, né? Falado lá que eles são acusados de atos antidemocráticos, pessoas que estão ali contra o governo, né, fazendo atividade, vamos dizer, subversiva, né? A gente conhece muito bem essa história quando se trata de um ditador. Então o Lula apoia sim as ditaduras e eu acho muito difícil alguém que apoia a ditadura estar aí sendo cotado para um Prêmio Nobel da Paz. E para não dizer que essa semana foi toda perdida, a nível do interesse público, foi sancionada uma lei que impede que empresas aí do ramo de cosméticos, alimentos e tal utilizem animais para experimentos, qualquer tipo de animal vertebrado. Isso é uma grande vitória, uma vitória para, vamos dizer, os direitos dos animais, e é óbvio que o bom senso prevaleceu. No caso do desenvolvimento de vacinas e medicamentos, ainda será necessário algumas vezes a utilização desses animais. Afinal de contas, não é sempre que a gente vai poder contar com um experimento, como foi o caso agora da Covid, de cobaias humanas se oferecendo voluntariamente aos milhares para poder respaldar uma vacina que hoje está sendo muito questionada. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.